18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Dando sequência na programação da Mix, agora com 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. Boa noite, galera. Comigo, Karime Leão e Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson. Olá, Karime Leão. Muito boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. E para o nosso programa ficar ainda mais sensacional, só com a sua companhia, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, mandando um alô pra gente no nosso 994887592. E também, gente, não esquece de seguir a gente, né, Kenneth? Nas redes sociais do @18horasnews. Trânsito. Vamos agora saber como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles. André, boa noite, André. Você também tem informação se tem algum posto de gasolina que já baixou o preço? Conta mais. Boa noite. Muito boa noite, Karime, Kennethson, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, a informação não é boa não, é 7,59 o preço da gasolina. A gente trouxe ontem aqui uma situação sobre a redução do preço, né, de 35 centavos, mas isso foi para as distribuidoras. E aí depende de cada posto aí trazer esse reajuste para a bomba, para o consumidor final. E ontem a gente trouxe a informação e hoje também a situação se repete. Em todos os postos aqui da capital amazonense, o preço segue aí em média R$7,59. Agora, atualizando a situação do trânsito aqui pela Avenida Constantino Neri, essa volta para casa, esse sentido centro-bairro, a Avenida Constantino Neri está bastante carregada, tem trechos aí que apresentam lentidão. Essa orientação é de sempre, né? Procurar aí uma rota alternativa. Pela Avenida de Djalma Batista não é diferente não, trânsito bastante carregado e alguns trechos também bastante lento. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Mix. Começa agora o programa 18 horas. A partir de agora com você, com os assuntos mais importantes, os destaques do dia. No programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 26 de março de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Estamos no fim de março, mas o batuque do 2 pra lá, 2 pra cá já está aí nas ruas do estado inteiro, gente. Festival de Parintins é, sem dúvida, a festa mais aguardada aqui no Amazonas. Pena que a cada ano que passa fica mais caro, né? E fica mais caro torcer aí para os nossos bois do coração lá, ao vivo, em Parintins. Essa alta nos preços das passagens aéreas acendem um alerta e já mobilizam autoridades aqui no Amazonas. Exatamente, Karime Leão. Em alguns casos, quem quiser sair de Manaus de avião para ir ao Festival de Parintins vai ter que pagar uma média de R$9.000, gente. E aí fica muito difícil para o cidadão comum conseguir desembolsar essa grana toda. E aí eu imagino que seja para qualquer cidadão, porque se for somar toda a família, o valor vai ser exorbitante. Isso acaba dificultando também o acesso de turistas a um dos maiores eventos culturais do país. E diante desse cenário, a Prefeitura do município de Parintins anunciou que vai intensificar as negociações com as companhias aéreas com o objetivo de buscar alternativas para reduzir os custos e garantir maior número de público. Pois é, Kenneth, essa questão aí, de aumento do preço das passagens, aumento do custo para curtir o Festival de Parintins, não é de hoje que a gente aborda aqui no 18 horas. Todo ano, né? Todo ano tem isso. A repórter Nathalie Moraes, que é a nossa especialista em Festival de Parintins, conversa ao vivo com a gente, aí manja tudo. E fala sobre esse assunto. Boa noite, Nathalie. O que está sendo discutido com as companhias aéreas? E existe alguma previsão de redução nos preços das passagens, mas será que ainda para o festival desse ano? Boa noite. Muito boa noite, Karime, Kennethson e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no 18 horas. Que responsabilidade vocês dizerem aqui no ar que eu manjo tudo sobre o festival folclórico. É a nossa especialista. Vai vacilar, hein? Mas vamos lá, vamos às informações. Então, Karime, nos últimos dias, há pelo menos 2 semanas, foi divulgado aí que as passagens estavam sendo vendidas para o Festival Folclórico de 2026 a pelo menos R$9.500 para quem quisesse sair aqui de Manaus para ir curtir o Festival Folclórico de Parintins lá na Ilha Tupinabarana no último fim de semana do mês de junho. Quase R$10.000, Karime. E aí, é claro, essa situação viralizou nas redes sociais, foi uma enxurrada
de críticas às linhas aéreas. Como é que a gente pode estar vendo aí uma passagem de quase 10 mil reais em uma viagem de que dura, em média, um pouco mais de uma hora, muitas vezes? Gente, mais caro do que ir para outro país, né, gente, é daqui para ali. A gente está falando do município dentro do estado do Amazonas e que nem é tão distante. Chega a ser até mesmo uma extorsão, a gente pode dizer assim, ao consumidor, Karime. E aí, diante de toda essa situação, nos últimos dias tem se intensificado, inclusive, as discussões em torno desse caso entre o prefeito de Parintins, eu estou falando aí do Matheus Assayag, que se reuniu, inclusive, nessa quarta-feira com o ministro dos Transportes, com o deputado federal Saulo Viana e também o senador Eduardo Braga, para tentar realmente driblar toda essa situação. Inclusive, Karime, eles estiveram aí uma reunião com a alta cúpula das companhias aéreas e além da Azul, que é hoje, né, a gente pode dizer assim, a companhia aérea que de forma junto com a Gol faz esses voos Manaus-Parintins, eles tiveram ali uma reunião com todas as companhias para apresentar, inclusive, Kennedson, as melhorias que já estão sendo implementadas no aeroporto Júlio Belém, lá no município de Parintins. A gente sabe, há muito tempo o município vem sofrendo com a infraestrutura precária no aeroporto e agora, depois de muitos anos, eles conseguiram uma revitalização, reforma de pista, garantindo mais segurança para as companhias e com isso o prefeito realmente espera garantir aí, quem sabe, uma diminuição nesses preços. Não tem nada, não tem martelo batido, né? A gente pode dizer assim, que vai ter essa redução para 2026, mas as negociações estão em andamento, por isso a gente vai ouvir aí agora um trechinho da fala do Matheus Assayag, ele que é prefeito do município de Parintins. E a gente tem trabalhado em paralelo a toda essa questão de investimentos também com as companhias aéreas. Essa semana eu tenho uma reunião em São Paulo com a diretoria das Azul Linhas Aéreas, tenho uma reunião em São Paulo com a diretoria da Gol Linhas Aéreas para que a gente possa discutir, debater os preços das passagens, também discutir e debater as aeronaves e a quantidade de voos que vão ser colocadas no Festival Folclórico 2026 e a gente possa realmente trabalhar para que esses preços reduzam e a gente possa atrair cada vez mais visitantes e turistas. Essa é uma das metas. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do Matheus Assayag, ele que é prefeito do município de Parintins. Eles realmente estão tratando, inclusive, sobre a substituição de jatos por aeronaves menores, né? E aí, com a redução de frequência, resulta aí, muitas vezes, em passagens mais caras. Então, eles estão tentando negociar isso daí, realmente, para ver se a gente consegue baratear, vamos dizer assim, o preço para quem quer aí brincar no 2 para lá, 2 para cá, esse ano em Parintins, em 2026. A gente não tem nada concreto, mas a gente torce aí para essa redução dos preços e a gente espera trazer essas novidades nos próximos dias. Ai, fica em Daqui cima, a pouco Nathalie, o povo não vai poder assistir o festival. Quem que tem 10 mil reais para dar só de passagem, gente? Isso a gente tá falando só de uma pessoa, né, Exato, isso e fora hospedagem chegam a 20 a mil alimentação, os ingressos, enfim, fica muito caro. A gente tem que rever isso sem dúvida alguma. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. A última quarta-feira foi marcada pelo maior temporal registrado em Manaus desde 2020. Para a gente ter uma ideia, choveu 161 milímetros em alguns bairros e o normal para chuva moderada são de apenas 25 milímetros, Karime. Foi fácil não, viu, Kennedson Paz? O André Meirelles volta a conversar ao vivo com a gente sobre esse assunto. André, boa noite mais uma vez. A madrugada foi de trabalho para atender a mais de 100 ocorrências registradas no temporal de ontem, não é isso? Exatamente, mais de 100 ocorrências foram registradas depois dessa maior chuva aqui em Manaus, isso desde 2020. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a situação foi grave, principalmente na Zona Oeste. Por exemplo, no bairro União da Vitória, na comunidade Santa Marta, na colônia Terra Nova, famílias passaram momentos de muita tensão ali com alagamentos e perda de bens. Desde a tarde de ontem, as equipes da prefeitura estão nas ruas em uma verdadeira força-tarefa, trabalhando aí sem parar, inclusive durante a madrugada, para atender
quem mais precisa. Foram entregues já, inclusive, cestas básicas, água, kits de higiene, colchões e lençóis. Além também de cadastros que foram feitos ali para o auxílio aluguel, para ajudar essas famílias a recomeçar. As equipes do Centro de Cooperação da cidade, Defesa Civil e outras secretarias atuaram de forma rápida ali no monitoramento e também nos atendimentos das ocorrências. A gente vai acompanhar a fala do superintendente do CCC, que é ali o Centro de Cooperação da cidade, que é o Sandro Dias, que ele fala aí pra gente sobre a resposta imediata que aconteceu logo no início dessa chuva. Vamos acompanhar. Quando começaram as fortes chuvas, nós nos reunimos no CCC para começar o monitoramento, né? E foi verificado que aqui na União da Vitória a situação estava com maior problema, justamente por causa do igarapé assoreado, e a água levantou e alagou cerca de 30 ruas a 31 ruas, né? Neste momento se colocou o plano de contingência, que foi o plano feito pela Defesa Civil, justamente para essas ocorrências. 18 horas. Tá aí, a gente acompanhou a fala do superintendente do CCC, Sandro Dias. Ao todo, foram 114 ocorrências registradas e cerca de 40 atendimentos diretos. Na União da Vitória, pelo menos 30 ruas foram atingidas pelo transbordamento ali de um igarapé. E o secretário da Defesa Civil aqui de Manaus, Lima Júnior, falou aí sobre essa situação e até mesmo das escolas, né, do que aconteceu logo após essa situação. Vamos acompanhar. Hoje nós estamos já ocupando 2 escolas, atendendo situações de alagações, principalmente se tratando aqui do bairro União da Vitória e Santa Marta. Então aqui também tivemos o apoio do Corpo de Bombeiros no resgate de muitas vítimas, porque ficaram isoladas nessa área alagada, então tiveram que ter esse apoio do Corpo de Bombeiros. 18 horas. A SEMAC também deu ali a assistência social e entrou em campo para dar suportes às famílias atingidas. Quem explica para a gente é o secretário Nilton Melo. Atendendo as famílias vitimadas pelas fortes chuvas de hoje, trazendo os benefícios socioassistenciais. Vamos estar distribuindo aqui hoje cesta básica, colchão, lençol, água potável e kit de limpeza, para minimizar o sofrimento da nossa população, porque uma marca da nossa prefeitura é cuidar das pessoas, é isso que a gente sabe fazer, é isso que a gente faz todo dia. 18 horas. As escolas municipais, elas foram abertas como abrigos, isso tudo para garantir aí a segurança para quem precisou sair de casa e também para evitar novos problemas, né? A prefeitura disse que prepara ações estruturais como o desassoreamento do igarapé. E olha só, a gente tem outra informação aqui também, 32 famílias precisaram ser resgatadas durante esse temporal em Manaus pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Os atendimentos foram realizados aí entre a tarde e também a meia-noite em várias ações durante essa forte chuva que caiu aqui na capital. E a situação foi crítica, né? Todo o efetivo operacional foi colocado nas ruas com equipes espalhadas em todas as zonas também aqui da cidade, e em muitos pontos as ruas viraram ali verdadeiros rios. Então muitas pessoas não sabiam o que fazer, ligaram para a Defesa Civil, ligaram também para o Corpo de Bombeiros, e a equipe também do Corpo de Bombeiros estava ali nas ruas para ajudar a população. O trabalho foi intenso, né? E mostrou também o tamanho do impacto desse temporal na vida de muita gente ali, o estrago que aconteceu ali logo após essas fortes chuvas. Mas só teve essa operação e o resultado foi um resultado positivo, como explica pra gente o coronel Orleilson Muniz, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Foram mais de 32 famílias atingidas e que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros em todas as zonas da cidade. Nós temos em Manaus diversos bairros que sofrem com problema de inundação, diversos igarapés em todas as zonas da cidade. Portanto, a gente pede às pessoas que, ao perceberem que a chuva é forte e persistente, saiam de suas residências, peguem seus filhos, seus animais e levem para um abrigo seguro, de preferência um órgão público. 18 horas.
Então tá aí, né? A orientação do Coronel Orleison Muniz, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, falando aí, deu essa orientação. Teve uma chuva forte, percebeu que tá em risco, pode ligar para 193. E também, claro, não pode esquecer de ligar para a Defesa Civil. O número é 199. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que já está de malas prontas para ser o pré-candidato ao governo do estado do Amazonas. Prefeito, muito boa noite, seja bem-vindo às 18 horas, tudo bem? Obrigado, Karime, obrigado, Kennedy, obrigado a Mixi. Vou ficar aqui à disposição para a gente conversar um pouco, conversar com os ouvintes internautas sobre os temas que vocês quiserem abordar. Fiquem à vontade. Vamos lá, vamos começar falando desse trabalho. Foi árduo a madrugada inteira de resgate, resgate para essas famílias, né? Tentando resolver deslizamento, enfim, foi um trabalho muitas árduo. Muitas alagações. 114 ocorrências, né, registradas na Defesa Civil. O que nós tínhamos programado para chover em 20 dias, choveu em 2 horas, né? Foi a maior chuva dos últimos 6 anos da nossa cidade de Manaus. Para vocês terem ideia, aquela chuva que teve em 2022, que caiu ali na Zona Leste, na Pingo d'Água, choveu 112 milímetros. Ontem choveu 161 milímetros. E quando cai uma chuva dessa, causa muitos problemas, né? Principalmente nas pessoas que moram próximos, por exemplo, de Igarapés, que é o caso ali de Igarapé da Ponte da Bolívia, onde ocorreu as maiores incidências de alagação. Inclusive, nós estamos levantando que surgiram algumas denúncias que foi uma obra que tinha ali por perto de alguma construtora. Nós estamos levantando para ver se as denúncias dos moradores, que eu estive lá hoje, né, 6 da manhã, eu já estava lá com os moradores para prestar o auxílio para eles. Karime, eu quero me socorrer ao teu programa aqui com o Kennedy para dar algumas informações. Vocês sabiam que não é responsabilidade da prefeitura constitucionalmente cuidar do Igarapé, muito menos limpar o Igarapé? Ou seja, não existem igarapés ou rios municipais. É tudo do estado, não é, prefeito? Os rios nascidos dentro do estado, no caso ali o Igarapé, ele pertence ao estado. No rio onde ele passa de um estado para o outro, ele é um rio federal, né? E tem os rios transnacionais, como o Rio Solimões. Então, ou é do estado ou é da União. Não existem rios municipais. A prefeitura, nenhuma prefeitura é responsável pelo Igarapé ou pela limpeza do Igarapé. Só que os entes responsáveis, federados responsáveis pela limpeza dos rios e igarapés não fazem a sua parte. A prefeitura toma para si essa responsabilidade, a população acredita na prefeitura e a gente faz esse trabalho. Tivemos ontem ali nas 2 áreas, no Santa Marta e na comunidade União da Vitória, 37 famílias que foram acolhidas nas nossas 2 escolas. Essas famílias foram assistidas, estão sendo assistidas com auxílio aluguel, primeiramente. Muitas dessas famílias perderam os seus pertences, tudo que tinham. E como nós temos um plano da prefeitura para doar, entregar os apartamentos, né? O que acontece é que nós fizemos o seguinte: os apartamentos do Minha Casa Minha Vida que nós vamos entregar serão com algumas mobílias, uma TV, uma geladeira, um fogão, um guarda-roupa, e nós vamos doar para essas famílias, né? São 37 famílias, elas vão receber esses utensílios, né? Geladeira, fogão, televisão, vão receber um ventilador, uma cama, um colchão e um roupeiro para recomeçar as suas vidas, né? E posteriormente elas serão inseridas no cadastro da prefeitura para que nós possamos, né, inscrevê-las para que futuramente possam receber uma moradia digna nessa parceria da prefeitura com o governo do Minha Casa Minha Vida.
Agora, prefeito, quando a gente fala sobre esse temporal, sobre esse nível de água que acaba chovendo aqui na nossa capital, só mencionou que foi um volume tão grande que foi em apenas 2 horas, que era previsto para 20 dias. E, ao primeiro momento, muita gente começa a comentar, fazer vídeo nas redes sociais, comentar sobre tudo isso. Mas um detalhe que chamou a atenção na sua fala de hoje pela manhã é em relação à estrutura da nossa capital. Às vezes o problema que acontece, na realidade muitas vezes o problema que acontece hoje, deslizamento de terras, em partes que as ruas ficam completamente submersas, são problemas que foram acumulados ao longo de vários anos. E conta pra gente o que na sua gestão agora, o senhor está na segunda gestão à frente da prefeitura, o senhor tem feito para tentar resolver esse tipo de problemas aqui na nossa capital? 53% de todo o território de Manaus é composto por ocupações, né? Invasões, né? E aí fica difícil um planejamento urbano para que a gente possa ordenar, né? Essa convivência. Há mais de 30, quase 40 anos que não se constrói um bairro planejado em Manaus. Hoje, a cidade de Manaus, a prefeitura, está com o maior programa habitacional da sua história. Nós estamos com 4.700 unidades habitacionais sendo construídas e nós estamos com um bairro planejado para mais 3.600 lotes que nós vamos entregar para a população carente. Exatamente fazer esse trabalho de tirar essas pessoas próximas desses locais de risco, né? Para vocês terem uma ideia, de mais de metade da população da cidade ocupada, nós temos mais de 1.600 áreas de risco. Nós somos a gestão que mais investiu em recuperação de encostas, vossorocas, erosões. Inclusive hoje nós estamos fazendo 14 obras de encostas na cidade de Manaus e não há dinheiro que aguente, porque as pessoas vão morar nessas áreas pela necessidade. O poder público não oferece, por exemplo, um lote de qualidade, urbanizado, uma moradia de qualidade, e aí as pessoas acabam indo morar nessas áreas, né? Elas não moram ali porque querem, pela necessidade. Então, nós estamos mudando essa realidade com esses investimentos. É parceria do governo federal com a Prefeitura de Manaus. Nós temos, assim, uma gratidão muito grande ao governo federal, que nos dá a oportunidade, por exemplo, de ajudar essas famílias que foram impactadas pelas chuvas de ontem a recuperar a sua autoestima e, sem dúvida alguma, dar uma moradia de qualidade, se assim for preciso. Prefeito, então o senhor deixa a cadeira no dia 31 de março, agora, semana que vem. Destaca pra gente os principais feitos ou legados. O senhor gostaria, vou dormir com a consciência tranquila, que eu sei que isso eu fiz bacana, vou deixar um negócio legal aqui. Eu quero deixar aí ao ouvinte, né? Eu sou o prefeito Davi Almeida, ainda prefeito até terça-feira. O Renato Júnior vai assumir a prefeitura. Tem um verso da Bíblia, Karime Kennedson, que está em Lamentações 3:19, acho que é 19 e 20. Quero trazer de volta à memória aquilo que pode me dar esperança. 1º de janeiro de 2021 foi o dia que eu assumi. Eu não pude nem fazer uma solenidade porque era pandemia. Vocês lembram? Lockdown, todo mundo em casa. E aí surgiu aí no mês de janeiro, vocês viram o que aconteceu, falta de oxigênio, e o flagelo, foi em meio ao flagelo, em meio àquele caos que eu assumi, né? Então, 5 anos e 3 meses passaram e a situação mudou. Eu sou o prefeito que enfrentou os maiores problemas da história dessa cidade: a pandemia, a maior enchente, as 2 maiores secas e, no segundo biênio do meu primeiro mandato, uma oposição muito hostil da presidência da Câmara com os aliados do governador, né? Então, foi muito difícil. Nesses cenários todos difíceis, né? Vejam os desafios. Agora eu vou mostrar os resultados. Eu vou falar os resultados. Eu sou o prefeito que mais criou vagas em creches na história da cidade de Manaus. Em 2021, tinham 5.000 vagas em creches quando eu assumi. Hoje, Manaus tem 14.000 vagas em creche. Contra fatos não há argumento. Eu fiz mais, quase o dobro do que todos os prefeitos juntos que me antecederam. Escolas de tempo integral, vagas. Manaus tinha 6.000 vagas. Os prefeitos que me antecederam deram essa contribuição, 6.000 vagas. Hoje, Manaus tem 22.000 vagas em escola de tempo integral. A educação de Manaus era a 13ª do Brasil. Hoje, a educação básica de Manaus é a 5ª melhor do Brasil, top 5 do Brasil.
Então, nós temos muito a comemorar na educação. Sou o prefeito que criou o passe livre estudantil, tanto estadual quanto municipal. Nós pagamos o passe livre tanto do estudante da rede estadual quanto da rede municipal. Na saúde, aonde eu assumi naquele caos em 2021, eu ouvi do ministro da Saúde que Manaus tinha uma das piores saúdes do Brasil, inclusive a saúde básica. As UBS estavam todas fechadas naquela época. Manaus tinha 47% só de cobertura de atenção primária em todo o seu território. Eu saio agora em 2026 com 92%, eu quase que dobrei a capacidade. 128 UBSs construídas, reformadas e ampliadas. Vejam o tamanho do investimento. Nós fizemos concurso público para a saúde, inclusive com a mesma equipe. Eu tinha a pior saúde por falta de, eu acho que comando, falta de gerência. Então, quando a gente tem um projeto, tem aqui um planejamento, a gente consegue execução. Veja só, na saúde e na educação, 392 escolas construídas, reformadas e ampliadas. O maior programa habitacional da história da cidade de Manaus é na nossa gestão. Hoje, nós entregamos mais 1.500 títulos de terra definitivo e registros de imóveis. Estamos chegando aí a quase 15 mil, passando um pouco de 15 mil. O maior programa de regularização fundiária da história do município. O maior programa de recuperação de mercados e feiras da história do município. O maior programa de compra de ônibus novos com ar-condicionados da história do município. O maior programa de asfaltamento, recapeamento da história do município de Manaus. Os maiores eventos culturais da história da cidade de Manaus. O maior Natal da história da cidade de Manaus. Vejam, são muitas as conquistas. Quando eu assumi em 2021, Manaus tinha 16% de saneamento básico. Hoje nós temos 40%. Nós conseguimos universalizar a distribuição de água na cidade de Manaus com a tarifa social e a tarifa 10. Com isso, nós conseguimos erradicar a dengue, porque até 2021 Manaus era recordista em dengue, porque as pessoas guardavam água, armazenavam água em baldes, em barris, e isso era uma condição propícia para se procriar, né, o mosquito da dengue, aquele ovo. Então, vejam, nós temos muitas conquistas. Eu sou o prefeito que fez o Parque Gigantes da Floresta. Eu sou o prefeito que fez o Mirante Lúcio Almeida, o Pier Manaus 355. Eu sou o prefeito que está fazendo o Viaduto Passarão, que fez o viaduto na Bola do Produtor, mais 2 viadutos na Avenida das Torres. Vejam o tamanho e o êxito da nossa gestão. Eu já administro mais da metade da população do estado do Amazonas, com menos de 1/3 do orçamento do governo do estado. Vejam bem, se você for lá no Encontro das Águas, nós temos o monumento de Oscar Niemeyer. Vai ser um diferencial turístico para a nossa cidade. Deve ser o ponto turístico mais visitado nos próximos anos. Esse ano ainda será entregue. Eu sou o prefeito que deu a ordem de serviço para a construção do primeiro aquário público municipal. O prefeito que está construindo a cidade do autista. Eu lancei a pedra fundamental depois de 356 anos do primeiro hospital público municipal. São muitas as conquistas, mas a gente sabe, Karime, que é preciso fazer muito mais. Eu sou o prefeito que instituiu as ecobarreiras, que segurou muito lixo deixando de ir para o Rio Negro. Eu sou o prefeito que vai deixar o maior legado ambiental para a história dessa cidade. A ampliação do nosso aterro sanitário, o primeiro aterro sanitário, que é a ampliação do aterro que já existe. Então, se nós formos colocar na balança, os resultados da nossa gestão são muito exitosos. E eu saio da prefeitura com a certeza do dever cumprido. Você não noticiou nos últimos 5 anos nenhuma greve do transporte coletivo. Pela primeira vez na história, uma gestão atravessa sem ter uma greve do transporte coletivo. Nós
conseguimos armar a guarda municipal. Não tínhamos um guarda municipal. Hoje nós temos uma guarda que é um orgulho para a cidade de Manaus. Nós tínhamos 2 viaturas, hoje nós temos mais de 80 viaturas, 435 guardas armados. Acabei de anunciar o concurso público da guarda para mais 590 guardas. Até segurança pública a gente está fazendo. Então, vejam, são muitas conquistas para a cidade de Manaus. Mais de 35 complexos esportivos construídos, reformados, ampliados. Então, a primeira prefeitura a asfaltar ramais na história da cidade de Manaus. Nós instituímos a cultura aqui da pitaia na agricultura. Agora nós estamos instituindo o café. Veja isso. Então eu tenho a ciência que é preciso se fazer mais. Manaus tem muitos problemas, mas imagina, Karime, a você que está me ouvindo, eu sou o prefeito Davi Almeida. A nossa economia do Amazonas é fundamentada na indústria. As empresas do Distrito Industrial que estão instaladas em Manaus. Essas empresas, elas pagam em 100 milhões de impostos que uma empresa dessa paga, recolhe, 50 milhões é do governo federal. 48 milhões é do governo estadual e só 2 milhões fica para o governo municipal. Hoje, lá na União da Vitória, eu estava lá, era 6h30 da manhã, e os moradores ficaram conversando comigo, me cercaram, reclamando e tal, e eu falei para ele: meu amor, você sabia que a responsabilidade de cuidar desse igarapé não é do prefeito? Artigo 20 da Constituição, incisos de 1 a 6. Essa responsabilidade não é minha. Quem mais arrecada que era para fazer não faz. E eu estou aqui para ajudar vocês. Ela disse: não é o governo, não é a prefeitura, não. É o governo do estado. E eu disse para ela: aqui onde você está, e agora eu falo para você que está me ouvindo, aonde quer que você esteja, se tem asfalto, foi a prefeitura que levou. Se tem iluminação pública, foi a prefeitura que levou. Se tem transporte coletivo, foi a prefeitura que levou. Se tem escola municipal, foi a prefeitura que levou. Se tem CRAS, é a prefeitura que leva. Se tem UBS, é a prefeitura que leva. Veja o tamanho das responsabilidades da prefeitura, e é a prefeitura que recebe a menor fatia do bolo de recursos, mas é a que tem as maiores responsabilidades. Se o governo do estado, que arrecada quase que 94% das suas receitas próprias dentro da cidade de Manaus, ajudasse a cidade de Manaus, para te ter uma ideia, 96% do IPVA que o estado recolhe, ele recolhe em Manaus. Ele só deixa 45% em Manaus. Não asfalta uma rua em Manaus, mas também não asfalta no interior, que as ruas estão todas abandonadas no interior de todos os municípios. Eu vou mostrar isso nessa pré-campanha. Então, Karime, são questões como essa. Por exemplo, são 17 bilhões de ICMS arrecadado na cidade de Manaus, pelo estado do Amazonas, dentro da cidade de Manaus, ano passado. Desses 17 bilhões, 25% é para dividir para todos os 61 municípios. E é dividido igualmente entre Manaus e os outros municípios. Desses 17 bilhões, certo, só 25% é para ser dividido para os 62 municípios. E desses 25%, só 16% é de Manaus. Então, o governo do estado, ele arrecada quase tudo dentro de Manaus. O governo do estado deveria, pelo menos, arcar com as responsabilidades constitucionais dele. Por exemplo, o que se mais vê aqui é média e alta complexidade na saúde. Não funciona. Enquanto a educação da cidade de Manaus é o top 5 do Brasil, a educação do estado, ensino médio, é a pior do Brasil. Vejam a segurança, a prefeitura que não tem responsabilidade constitucional com a segurança, a gente tem que fazer até segurança. Então, é preciso que o governo federal e o governo estadual, que arrecadam muito em Manaus, possam deixar serviços para a cidade de Manaus. E é por isso que eu vou me candidatar, sou pré-candidato ao governo do estado, para fazer justiça. Ou a gente faz essa parceria, prefeitura e governo, ou a cidade de Manaus vai travar. A prefeitura não tem dinheiro suficiente para abrir novas ruas, fazer novos viadutos. E olha que a gente já fez muito.
Mesmo assim, né? Mesmo assim. Mesmo com menos, a gente faz mais. E a gente entrega muito. E os resultados da nossa gestão são muito satisfatórios. Agora, o que acontece é que eu sou alvo de muitos ataques de quem não trabalha. Ontem a minha equipe saiu de lá 3 horas da manhã da escola. 6 horas a gente já estava na rua. E aí o prefeito que trabalha tem que responder para quem não trabalha, só vive de fazer vídeo. Então, eu peço que a população possa se conscientizar disso para que a gente possa refletir sobre o futuro do Amazonas. Exato. O senhor colocou na sua fala agora pontos muito importantes que são a preocupação do eleitor de todo o país, não só aqui do estado do Amazonas. Várias pesquisas eleitorais, o Kennedson traz para a gente aqui as pesquisas quase que diariamente no bloco de política. E um dos pontos, né, Kennedson, o senhor falou os principais: educação, segurança e saúde. Infraestrutura, mas a segurança os pilares, eles são os essenciais. Eles são os essenciais. E o que a gente noticia e o que a gente vê de fato, que na rua os pilares, que é segurança, educação e saúde, estão com os piores índices da história do estado do Amazonas. Vamos começar com segurança, já que o senhor ainda vai abrir, noticiou que vai abrir concurso para a Guarda Municipal, fez um trabalho diferenciado com a Guarda Municipal. A gente viu nos números que diminuíram os furtos dentro de ônibus. 53% diminuímos os furtos dentro dos ônibus. Isso é fruto de trabalho. O que o senhor pensa já no estado do Amazonas, a proposta para a segurança pública? A gente sabe que nós já conversamos aqui com especialistas que eles dão um prazo de pelo menos 10 anos para reverter esse quadro na segurança. Tem que começar. Tem que se fazer alguma coisa. Municípios que têm 30 mil habitantes têm 3 policiais militares, 4 policiais militares. Estão sobrecarregados. A polícia militar está sobrecarregada. A Guarda Municipal é uma das soluções para a segurança pública do estado do Amazonas. Nós lançamos a pedra fundamental da primeira academia de formação de guardas municipais da Amazônia. O Ministério da Justiça esteve semana passada em Manaus para ver a grade curricular da Guarda Municipal de Manaus para aplicar para todo o Brasil. Nós somos referência. É fazer um concurso público para 5 mil, 6 mil guardas municipais e enviar metade desses guardas para o interior, em parceria com as prefeituras, o concurso público sendo feito no próprio município, para que aquele morador do município fique lá no município como um guarda armado, um agente de segurança, para que a gente possa diminuir os índices de roubo, de furto, de tráfico no nosso estado e trazer. Eu que vou ter aqui, Manaus que vai ter 1.000 guardas municipais, colocar mais 2.000, 3.000 guardas desses 6.000 que nós vamos contratar, aí sim, nós vamos ter um combate, nós vamos ter uma efetividade, nós vamos ajudar ainda mais a Polícia Militar. Ninguém quer tomar o lugar da Polícia Militar. A Polícia Militar é o órgão da segurança pública do governo do estado, que sem dúvida alguma tem credibilidade, tem trabalho e sem dúvida alguma faz aquele enfrentamento, né? Do tráfico, das questões aqui do dia a dia com relação à segurança na nossa cidade e no nosso estado. Eu acredito que a Guarda Municipal pode colaborar e em 2, 3 anos a gente tem como diminuir bastante os índices de violência no nosso estado. Agora, prefeito, quando a gente fala sobre segurança pública, com certeza a Guarda Municipal vai fazer a diferença, mas também a gente tem um grupo de policiais militares, grupo de policiais civis, que ao longo desses últimos anos tem sofrido bastante, principalmente policial militar, sem um auxílio fardamento, que é o mais básico possível, sem um armamento adequado, porque a gente tem estudos que revelam que facções criminosas internacional têm atuado aqui no nosso estado do Amazonas. E aí muitas das vezes a gente recebe denúncias que policiais estão com pistolas 38 enferrujados, com munições frias. Então a gente está falando de uma organização que deveria estar organizada nesse momento para combater o crime organizado, mas nesse momento se vê refém da criminalidade e até com medo de sofrer represálias, porque estão completamente vulneráveis, isolados no interior. Como é que o senhor
visualiza também a questão da Polícia Militar e Polícia Civil? Olha só, o policial ele está desmotivado. Primeiro tem database atrasada, promoção atrasada, auxílio, fardamento atrasado. Você sai de casa para arriscar a sua vida, para resguardar a vida da população. Tem policiais que fizeram concurso público e não foram chamados. Eu chamo esses policiais tranquilamente para reforçar, né, a segurança do Estado, caso a população assim queira. Então, eu quero dizer para você que, por exemplo, na Prefeitura de Manaus, nós não temos o atraso de nenhuma database, de nenhum servidor da Prefeitura. Muito pelo contrário, nós fizemos um plano de cargos e carreiras de todos os servidores da Prefeitura de Manaus. Só tinha plano de cargos e carreiras o IMU, né? Os agentes de trânsito, a saúde e a educação. Os demais servidores não tinham plano de cargos e carreiras. Nós fizemos um plano depois de 39 anos. Inclusive, meu pai faleceu e não conseguiu o seu plano de cargos e carreiras. E nós fizemos, que eu encontrei pessoas que trabalharam com meu pai. Olha, você mudou minha vida. Depois de 37 anos, eu consegui o meu plano de cargos. Eu saí de 2.000 e pouco para quase 7 mil reais. Vejam. Então, nós não temos nenhuma database atrasada, todas as recomposições salariais, enquanto o governo, que arrecada muito, tem database atrasada da educação, da saúde e da segurança. Então, eu creio que tem aí uma dívida muito grande para o próximo governador, que vai assumir uma responsabilidade muito grande, fruto de uma gestão que não tem compromisso com a população e, acima de tudo, alguém que não organizou o Estado, alguém que não administrou o Estado, não é porque não quis, é porque não sabia mesmo. Alguém que nunca teve uma experiência de nada. Então, eu quero que a população possa refletir nesse processo que se avizinha, que não dá para fazer diferente escolhendo qualquer um. Quem não tem experiência, o Estado do Amazonas não é um laboratório para fazer experiência. E nós também, na minha opinião, não posso voltar para um passado que não deu certo. Então, eu me proponho ser pré-candidato para poder melhorar a qualidade de vida de quem mora no interior. Veja, pergunte de quem mora no interior como estão as ruas dos municípios, como está a segurança do município, como está a educação faltando básico, com merenda escolar. Eu vi um vídeo de uma professora em Boca do Acre. Aqui em Manaus é referência para o Brasil e o mundo em merenda escolar. Olha só, 392 escolas. Eu consegui reformar quase todas as escolas da zona rural, 85 escolas. Das 85, 76 nós já reconstruímos, reformamos, ampliamos. Eu tinha 35 escolas de madeira, eu só tenho 9. E essas 9 eu vou entregar até o mês de novembro. Todas as salas de aula da rede municipal são salas de aula com ar-condicionado. Eu fiz a maior progressão da história da educação. Nós não devemos database a nenhum servidor. Pagamos abono, bonificação pelo mérito. Tudo isso porque nós sabemos fazer administração e gestão pública. Então, não se consegue, por exemplo, não se colhe abacaxi plantando abacate ou abacate colhendo abacaxi. Não vai dar certo. Não adianta eu ficar na frente de uma TV ou na frente de um celular fazendo vídeo criticando. É na vida, eu vivo a vida real, não a vida virtual. E no dia a dia, é um prefeito, eu deixo a cidade tranquilo porque eu entreguei o que há de melhor em gestão pública em todas as áreas. Vocês ouviram, é fato, não é falácia, não é propaganda, é realidade. Eu vivo na realidade, não na virtualidade. E eu tenho a certeza de que a população do estado do Amazonas, que vem para a cidade de Manaus, viu essa melhoria, e é por isso que eu vou colocar meu nome à disposição para, juntamente com o Renato, fazer a maior ação conjunta da história para o bem da cidade de Manaus. Essa cidade que é mais da metade do estado, o prefeito de Manaus, que já administra mais da metade da população, com menos de 1/3 do orçamento, consegue entregar tantos resultados. E o atual governo, infelizmente, faz o Amazonas passar vergonha no crédito e no débito na educação, na segurança. Nós somos um dos estados mais violentos do Brasil. Infelizmente, nós perdemos 8 anos administrativamente, o estado do Amazonas andou para trás. Sabe o que é pior?
esse atual governo, eles já administraram 202 bilhões de reais. Vocês sabiam disso nos 7 anos? Sim. Muito provavelmente chegue ao final de 2026 com 250 bilhões de reais. Agora, o que é pior, Edson, Karime e ouvinte, o atual governo não construiu um hospital no Amazonas, não construiu uma maternidade no Amazonas, não construiu uma escola com assinatura dele. As escolas que foram entregues foram as escolas de tempo integral contratadas já com recurso financiado de outros governos. Um governo que em 8 anos não constrói uma delegacia, que não constrói uma UPA, talvez tenha construído uma UPA, que não constrói uma policlínica para atender a população. Deve o professor, deve o médico, deve o policial. Aonde nós estamos? Então, desperta, Amazonas, acorda, Amazonas, porque nós poderíamos estar vivendo num estado melhor. Manaus melhorou. Eu vou contar para vocês por que Manaus melhorou. Vocês lembram que no início da minha fala eu comecei com um verso bíblico? Sim. Quero trazer de volta à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu assumi num caos. Assumi com os maiores desafios. Sabe o que é o Book? Vocês sabem o que é o Book? Conhecem o Book? Aquela plataforma de turismo mundial. Ele indica Manaus, coloca Manaus entre dos 10 melhores destinos para se visitar no mundo. Não se consegue algo assim do dia para a noite, por acaso. As pessoas que vêm de fora veem. Às vezes nós que estamos dentro não vemos. É verdade que Manaus tem problemas, eu sei que tem problemas, mas o prefeito de Manaus sozinho não consegue resolver esses problemas. Eu vou sair pré-candidato ao governo exatamente para isso, porque eu sei que o Estado tem recursos suficientes para que eu possa ajudar a população do meu estado todo. Agora, o senhor deixa o vice, Renato Júnior, como prefeito. Daí o senhor conta com essa dobradinha, com esse trabalho conjunto, porque também é preciso. Governo federal e municipal trabalharem juntos, alinhados. Sim, precisa trabalhar governo estadual, governo municipal, governo federal. O governo federal tem feito investimentos na cidade de Manaus, eu quero até agradecer, na habitação, tem sido por exemplo, nas erosões, o governo federal tem conseguido, através de emendas do senador Eduardo Braga, quem eu agradeço, né? Eu sou grato a isso, em nome da população da cidade de Manaus, mas está diante de nós uma escolha muito importante. Se a gente quer continuar aventurando, tendo esses resultados absurdos que a gente tem administrativamente, ou se a gente quer voltar para um passado que não deu certo, um passado que a gente conhece muito bem. Então, nesse debate que nós vamos trilhar, né, a nossa jornada no campo das ideias, das propostas e das opiniões, além de soluções para o estado do Amazonas. Eu tenho certeza que a população assim do estado do Amazonas, assim como a população da cidade de Manaus, vai fazer a melhor escolha para aquele ou aquela que vai governar o estado nos próximos 4 anos. O senhor mencionou a saúde. A saúde é um ponto em que, desde o início do programa 18 horas, a gente tem recebido inúmeras denúncias, são casos absurdos que condenam à morte a população do estado do Amazonas. Além do hospital, que, como o senhor falou, já está entrando do município para o estado, uma competência que seria do estado para o município, agora, pensando no macro, no estado como um todo, com esses números absurdos, a forma com que foram contratadas as organizações sociais. Aumentaram o custo da saúde. A quarteirização, né, prefeito? Aumentaram o custo da saúde e falta dinheiro para investimentos. Uma das minhas propostas de governo é construir uma maternidade lá na Zona Oeste, ali no Parque Mosaico, um hospital pronto-socorro na Zona Oeste, um grande hospital pronto-socorro para atender a população da Zona Oeste, porque não se construiu o hospital nos últimos, acho que 10, 12 anos. O último hospital que se abriu aqui, eu acredito que foi o Platão, 28 de agosto. Delfim Aziz. Delfim Aziz ainda no governo do professor José Melo. Construiu com o Omar Aziz, o professor José Melo colocou para funcionar, eu como governador interino também. Então veja só, 2014, nós estamos em 2026. De lá para cá,
A população do Amazonas, de Manaus, cresceu bastante e não se construiu equipamentos públicos que pudesse, né, atender a demanda. É por isso que tem a superlotação nos hospitais, nos SPAs, nas UPAs. Então, nós precisamos trabalhar essa questão da saúde, porque se você for ver o SECOM, é absurdo o que acontece no SECOM. É de dar dó. E a população, e se o Estado não tivesse recurso, tudo bem, mas tem um orçamento muito bom que dá para ser administrado. Olha, a cidade de Manaus ficou em primeiro lugar 7 vezes, a melhor saúde básica do Brasil. E eu tenho mais equipamentos públicos de saúde, acho que eu tenho o dobro ou triplo de... Acho que o governo deve ter aqui na cidade de Manaus, eu vou dar um chute aqui, umas 75 unidades de saúde, 80 no máximo. A prefeitura tem 248 unidades de saúde, portas de saúde. E a gente consegue resolver? Porque com o Estado, tem aqui tem 4, 5, 6 SPAs, 8 hospitais, é possível melhorar, é possível, e nós vamos mostrar isso no decorrer do período pré-eleitoral e depois também no período eleitoral. Agora, prefeito, em relação ainda à saúde, só para a gente complementar esse assunto, para a gente fechar, a gente sabe que muitos profissionais da saúde têm passado meses sem receber. E aí, prefeito, a gente fala sobre situação de pessoas que estão prestes a serem presas por não pagar a pensão alimentícia, outras pessoas estão há meses fazendo empréstimos até com a agiota, correndo risco de morte, porque estão há meses sem receber, e esse é um problema muito severo que afeta não apenas a capital, mas também o interior do estado. O Tabatinga com problemas semelhantes, a gente tem vários municípios, até o município de Parintins também fechou esses dias por situação precária na unidade de saúde. Como é que o senhor visualiza esse cenário? Kennedy, infelizmente nós demos a oportunidade 2 vezes ao atual governador, inclusive eu o apoiei no segundo mandato, achando que ele tinha aprendido alguma coisa com a pandemia. E esse segundo mandato dele foi bem difícil, acho que foi igual ou pior que o primeiro mandato dele. E eu acredito que o povo do Amazonas precisa refletir nisso. E o grupo dele está junto aí para tentar manter o caos que eles implantaram no nosso estado. É por isso que eu me coloquei. Eu poderia ficar tranquilo até 2028 no meu mandato. Mas como é que eu vou ficar olhando o estado ser dilapidado como está sendo? As nossas estruturas estão acabadas. Eu não vejo uma construção, mas eu também vejo que não construíram hospitais, mas deixaram os hospitais do interior acabar também. Eu tenho recebido e recebi nos últimos 30 dias representantes dos 61 municípios do interior. O interior não tem água para beber. As pessoas não conseguem colocar água na torneira do povo. Nós conseguimos aqui em Manaus, vejam bem, Manaus tem quase 18 mil ruas e becos. A gente conseguiu recapear 3.660 ruas, mais de 7 mil ruas recuperadas com tapa-buraco. E eu vou dar uma informação: quando chegar o sol, nós temos uma programação de fazer 1.500 toneladas de asfalto dia, até 2.000 toneladas de asfalto dia. Então, você que está reclamando, é verdade, nós temos esse problema, mas nós temos também trabalho para dar as respostas. E eu quero dizer para vocês que, com o recurso que o estado do Amazonas tem, não tem perigo de o governador não pelo menos asfaltar as ruas do interior. Se juntar todos os municípios do interior, só a sede dos municípios, não dá 3 mil ruas. Não dá 3 mil ruas. Só que em Manaus, com menos de um terço, eu recapeei 3.660 ruas. Eu vou te dar um exemplo. Sabe aquela avenida Max Teixeira? Sim. Ida e vindo ali dá 11, dá quase 12 quilômetros. Dá 5 para ir, 5 para voltar, dá quase 11 quilômetros. Só que elas são 3 pistas de um lado e 3 pistas do outro. Ali foram aplicados quase 22 mil toneladas de asfalto, só naquela avenida. Com essas 22 mil toneladas de asfalto, eu asfaltava toda a Urucurituba, toda Urucará, Sebastião do Atumã, Silves e Itapiranga. Veja, olha o desafio que eu tenho em Manaus com menos de um terço do orçamento do estado. Quando se quer, se faz. Agora, as pessoas falam
criticam, mas não fazem. Eu estou desafiando qualquer um a fazer a comparação da minha gestão com as gestões anteriores. Cada um deu a sua contribuição, mas os nossos resultados são muito eficientes. E é em cima desses resultados, desse sonho, dessa Manaus que melhorou, que nós vamos trabalhar para levar essas propostas para a população do interior também. Agora, prefeito, até o fim do ano tem vários projetos, vários trabalhos e obras em andamento, falando de municípios de Manaus. O que o senhor espera que terminem, né? Até o final do ano, quais são os principais que a população pode aguardar a inauguração? Eu acredito que até o final do ano, o viaduto lá do Passarão, o mirante lá do Encontro das Águas, a cidade do Autista. O hospital não, o hospital vai ficar pronto em 15 meses, né? O hospital só vai ficar pronto em 15 meses e o aquário em 15 meses também. Então, são obras estruturantes que nós estamos entregando. Os habitacionais, quase todos serão entregues até o final desse ano. Alguns vão ficar até o meio do ano que vem. Nós temos o aterro sanitário que ainda vai ser entregue este ano. Temos ônibus novos, quase 100 ônibus novos chegando aí até o final do ano, renovando a nossa frota do transporte coletivo. Portanto, nós temos muitos resultados positivos. E eu não tive uma greve. A primeira vez que um gestor, o único dia que parou o transporte coletivo, vocês lembram? Sabe por que foi? Parou por 2 horas. Por atraso do repasse do governo do estado para o passe livre estudantil estadual para as empresas. E aí eles pararam, fizeram um alerta, e aí o governo do estado, que estava devendo, não pagou depois, mas pagou na justiça, e nós arcamos com aquele recurso naquele momento. Então, nós estamos falando de gestão. Eu estou muito feliz em poder estar sendo prefeito de Manaus. Sou um cara muito grato, um cara que veio da periferia. Imagina, colocamos ecobarreiras até a Praia da Ponta Branca. Nós estamos, inclusive a Praia da Ponta Branca é um projeto que vamos apresentar como candidato ao governo para desapropriar aquela frente do Amarelinho, que é uma frente linda na cidade de Manaus. Colocar ali uma praia perene, né? Como a Ponta Negra, colocar areia, ficar a praia o ano todo, colocar ali um espaço de lazer para a zona sul de Manaus. Portanto, são muitas ações que nós temos para implementar também, como uma possibilidade de ser governador, com a Guarda Municipal indo para o interior, resolvendo o problema da saúde de média e alta complexidade no estado do Amazonas, resolvendo o problema da educação. Nós vamos tirar o estado do Amazonas dessa vergonhosa situação que se encontra. É o último lugar no Enem, né, prefeito? É um absurdo, é vergonhoso. Eu não fico feliz em falar isso, sabe? Ninguém fica, né? Mas, infelizmente, nós elegemos alguém que poderia resolver, alguém que tinha solução para tudo, falando na frente da TV. Quando se deparou com a realidade, olha o que aconteceu. E hoje, tem gente aí que não está mais na TV, mas está na frente de um celular. Tem solução para tudo fazendo vídeo, mas nunca entregou nada, nunca deu resultado. Então, cuidado com esse tipo de político, com esse tipo de abordagem. Vamos trabalhar com a realidade, vamos trabalhar com coisa séria, com quem sabe fazer. E é por isso que eu vou sair pré-candidato ao governo do estado. E já tem nome para vice? Para essa chapa de governo e vice-governador, já tem nome? Veja, é ainda muito cedo, a gente tem aí as composições, isso dar-se-á lá no mês de agosto, até o dia 4 de agosto. Então vão anotar. Essa definição. Vão anotar para perguntar. Até o dia 4 de agosto essa definição vai acontecer com relação às parcerias, né? A questão da indicação do vice e os partidos que vamos caminhar juntos. Agora, prefeito, como o senhor mencionou ainda há pouco, e ao longo da manhã o senhor mencionou muito também o governo federal, a gente está num cenário eleitoral justamente para a presidência da República. A ministra Marina Silva também estava com a agenda aqui, falou sobre a BR-319. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação em relação a esse cenário presidencial. Como é que o senhor avalia essa parceria também que deve acontecer caso
o senhor seja eleito governador do estado do Amazonas. Só acredita que essa proximidade com o presidente Lula ao longo desse período pode ser algo positivo para o Amazonas, caso ele seja reeleito? Como é que o senhor avalia o bolsonarismo nesse cenário? Eu fui prefeito com o Bolsonaro presidente e com o Lula presidente. Tive relações boas com os dois, né? Fui muito bem recebido pelos dois presidentes, mas foi o presidente Lula que enviou recursos para a cidade de Manaus. Quem quer que seja o presidente escolhido e eleito pela população, eu vou procurar em nome da população de Manaus. Porque o estado do Amazonas, através de Manaus, é o maior, contribui com mais de 50% dos impostos federais no norte. Então, o governo central tem que mandar investimentos para o norte, para a cidade de Manaus, que arrecada mais da metade dos impostos federais aqui na cidade de Manaus. Então, seja qualquer que for o presidente eleito, eu vou, através do diálogo, buscar melhorias para a cidade de Manaus, independente da minha vontade ou disposição política. Eu não posso punir o povo por minha escolha pessoal, por ideologia. Minha ideologia é o Amazonas, são os empregos, é a melhor educação, são moradias, é a saúde, é melhor segurança, é infraestrutura, é produção rural. É isso que eu quero pregar. Eu não vou para os extremos, não conversei com nenhum candidato a presidente ainda. Eu acredito que o Brasil ainda está muito dividido. A eleição de 2022 foi definida por 1,5%, quase 2% de eleitores, né, para um lado de um candidato. E eu vejo que em 2026 esses números e percentuais vão acontecer novamente, porque o Brasil continua dividido. A questão da direita, da esquerda, as ideologias estão muito bem postas, né? E não se engane que não vai ter assim diferença grande para nenhum candidato. Quem vai decidir é uma parte ali do centro, centro-direita, centro-esquerda, que vai ver a economia, vai ver os empregos, vamos ver como é que estão as coisas, o cenário internacional. Tudo isso vai ser analisado, mas eu acredito que o Brasil ainda está muito dividido e, na minha opinião, quem for o presidente eleito, caso eu seja eleito governador, eu vou buscar o diálogo para o bem do povo da minha cidade e do meu estado. Falando de alianças, prefeito, a gente viu alianças sendo formadas, alianças sendo desfeitas do ano passado para cá, e ainda estamos um tempinho antes da eleição oficial, da campanha eleitoral de fato, né? Sim. Ainda há possibilidade de serem refeitas alianças que foram desfeitas? Como é que o senhor vê esse cenário? Digo até o cenário regional mesmo. Eu acredito que ainda o cenário está muito aberto, né? Nós temos esse primeiro momento que é o prazo das desincompatibilizações e filiações partidárias de quem vai ser candidato. Então, é por isso que eu saio agora dia 31. Aí se define o prazo. Olha, quem serão os candidatos? É A, B, C, D. Então, aí se define. Até agosto, esse diálogo, essas conversas, esses entendimentos vão acontecer. Então, é através do diálogo, do entendimento, né, das conversas, que as alianças vão se firmar. O que está hoje colocado não significa necessariamente que vai se manter até agosto, né? Então, cenários mudam e possibilidades acontecem. Agora, prefeito, se eu pudesse resumir as suas palavras para o nosso público daqui da Rádio Mix Manaus, qual seria a mensagem que o senhor teria a dizer para eles nesse exato momento que a gente fala sobre política, eleição? Quais são as suas palavras para o eleitorado? O eleitorado do Amazonas, infelizmente, o povo do interior, ele está desesperançado. E o povo acaba transferindo culpas, como por exemplo, Igarapé, Rios, não tem nada a ver com a prefeitura. Mas como o ente federado, que é o Estado ou a União, não faz a sua parte, a prefeitura faz a sua parte. E aí quem sofre a crítica é o prefeito. Que a população possa se informar, que a população possa ser abordada, que nós possamos abordar a população com a verdade. E eu peço a Deus que coloque na mente de cada eleitor do Amazonas a verdade, que a verdade prevaleça na próxima eleição, que as ideias e as propostas sejam maiores do que as fake news, do que as mentiras, que o trabalhador possa vencer aquele que não trabalha, que quem entrega possa vencer aquele que critica, que quem dá resultados possa vencer aquele que faz vídeo. Porque nós vivemos na realidade. Eu vivo o mundo real
Eu não vivo o mundo virtual. Então, que Deus abençoe o povo do estado do Amazonas, que a população possa ser esclarecida, que ela possa analisar o resultado e a vida dos candidatos para que nós não possamos errar. Nós não somos laboratório. O Amazonas não é laboratório para se fazer experiências. De novo, fomos fazer experiência e nós perdemos 8 anos administrativos com o maior aporte de recursos de todos os tempos nos cofres do estado. O Amazonas não é laboratório para fazer novamente experiência. E o Amazonas também não pode voltar para um passado que não deu certo. É isso que nós precisamos falar, é isso que eu vou falar durante esse período pré-eleitoral e durante o período eleitoral. Que a verdade prevaleça, que o trabalho prevaleça e que, acima de tudo, nós possamos ser conscientes ao escolher o novo governante desse estado. Prefeito, muito obrigada pela sua presença, conversando com a gente aqui no 18 horas. Tem alguma ressalva? Olha, eu quero agradecer esses anos todos aqui que vocês abriram espaço para mim como prefeito. Eu estou muito feliz, grato a Deus por... Imagina, um cara que vem da periferia. Eu era motorista antes de ser político. Eu vim do meio do povo, tomei banho nas cacimbas entre o Morro e a Santa Luzia. Tomei banho quando criança ali próximo do Igarapé da Pancada, no Morro da Liberdade ali na Santa Luzia. E quis Deus e o povo do Amazonas e da minha cidade que eu fosse 3 vezes deputado, presidente da Assembleia, governador interino e 2 vezes prefeito de Manaus. É uma honra e um privilégio servir a cidade ao qual você nasceu. E eu servi essa cidade e eu sou aquele que mais entregou como prefeito. Então, eu fico muito feliz e grato pelo espaço que a Mix me deu durante esse tempo todo. Saio da prefeitura com a certeza do dever cumprido e eu tenho certeza que o Renato vai ser um bom prefeito e, se Deus quiser e assim a população escolher, eu sendo governador, nós vamos transformar o estado do Amazonas juntos e a maior parceria que será feita na história entre governo e prefeitura. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, Kenneth, um abraço, Karime, um abraço, a Mix FM. Muitíssimo obrigada pelas palavras. Conversamos com o prefeito de Manaus, pré-candidato declarado ao governo do estado do Amazonas, Davi Almeida. Muito obrigado, boa noite. Continue ligados na Mix. Olha aí. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgados pelo IBGE, apontam para a situação muito ruim dos estudantes no Amazonas. O Amazonas tem o maior índice de adolescentes vítimas de violência sexual. Está entre os estados com maior percentual de meninas que já engravidaram. Quase 1/3 das adolescentes deixaram de ir à aula alguma vez por falta de absorvente. O absteísmo escolar por falta de segurança no trajeto foi o mais alto do país. O estado teve o maior aumento no percentual de adolescentes que se envolveram em brigas e teve o maior percentual no indicador Vida Não Vale a Pena Ser Vivida, o que mostra desânimo em boa parte dos adolescentes. Estes são apenas alguns dos tristes indicadores escolares do Amazonas, revelados pelo IBGE, que tristemente apontam tanto para a falta de atenção das famílias como a ausência do Estado. Dados que deveriam preocupar a sociedade, principalmente as lideranças políticas do Estado, mas que até agora sequer entraram com força nos debates visando as eleições de outubro. Até agora, quase nenhuma proposta para mudar essa situação foi apresentada. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo. Boa noite, Kenneth Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. E essa entrevista que você acabou de ouvir, você vai conferir lá no nosso @18horasnews no YouTube. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.